Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Diferente hoje é o meu coração. Pai amado, em nome do Teu Filho, nós abrimos este culto com louvores e gratidão, não só por tudo que o Senhor está fazendo, mas tudo que o Senhor já fez lá na cruz. A maior demonstração de amor, um amor que nós ficaremos toda a nossa vida agradecendo. O único sacrifício valeu por toda a vida, ó Pai. Te agradecemos com todo o nosso coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Diferente hoje é o meu coração. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Em nome do Senhor Deus, te agradecemos, ó Deus, mais uma noite. E hoje, dia do seu povo cear, participar do teu corpo, participar do teu sangue aqui. Abençoa a tua serva lá na Bolívia. Prepara para que ela consiga entrar, trazer a palavra do Senhor nessa noite. Usa tua filha com poder aqui hoje, ó Pai.
palavra que vem do céu aos nossos corações, para sairmos abençoados, edificados e fortalecidos. E aquele que participar do teu corpo, do teu sangue, como comumente faz, seja curado, seja restaurado. Deus que restaura. Amém, meus irmãos, perdoe o atraso, eu acabei entrando pelo meu Instagram, ainda bem que o Zé Hilton me avisou e voltei aqui, né? Cheguei até a cantar uns corinhos lá, mas muitos não têm, então tem que ser por aqui, toda a igreja em peso está aqui, para nós cearmos hoje o culto da família. Estou esperando também a nossa irmã Davilânia, lá da Bolívia. Ela disse que hoje estaria aqui conosco. Vamos aguardar ela entrar também. Enquanto isso, a gente vai cantando. Enquanto a irmã não entra aqui, glória a Deus, nós vamos louvando a Deus. Caso ela entrar, pedir para o irmão Zé Hilton me avisar aqui. Fica mais fácil, né, para alguém que está vendo direto as mensagens, e nós vamos cantando ao Cristo, louvores da harpa cristã. Glória a Deus, um louvor que eu gosto muito, 523, Cristo a fonte escondida. 5, 2, 3. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, e de graça águas correrão, todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairão. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Sairá, água sairá, viva mandará da fonte que abriu o Senhor. Águas correrá, todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem
a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro. Para a fonte usar de guiar, sairá, cante comigo assim. Água sairá, cante. Viva Mará, a fonte que abrigo seguro, águas correrão. Todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares irão, sempre sairá. Oh, aleluia, ao bom Pai supremo, que pelas bênçãos a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar, sairá, água sairá, viva Mará, a fonte que abriu o Senhor, águas correrão. Todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá, sairá. Oh, louvor maravilhoso, né? 523. Amém, Zé Hilton, obrigado pelo aviso. Da Vilânia, você está aí, minha irmã? Dá aí um sinal se você já está pronta. E a gente já vai parear a tela com você para trazer uma mensagem, uma experiência aí da Bolívia para conosco nessa noite de Santa Ceia aqui. Nosso propósito com o Senhor no culto da família. Glória a Deus. Amanhã o Victor e a Liliane estarão aqui trazendo a mensagem do céu. Na terça-feira estaremos aqui. Na sexta-feira o evangelista José Hilton. E no sábado ainda estaremos aqui. Na semana do Natal e do Ano Novo, irmãos, não terá culto, né? No dia de Natal, que caíram os cultos aqui na live, por causa das famílias que estarão viajando junto com a família. Mas a gente vai ver como vai fazer, né? Mas a gente vai ter um dia da semana que vai ter culto, sim, para não deixar os irmãos sem buscar o Senhor. Mas eu vou avisando, a gente estará, eu tenho um desejo de fazer também, como ano passado, uma vigília do Ano Novo, agora dezembro. Como a gente fez ano passado, foi uma bênção de Deus, ministrar, profetizar, como Ele nos guardou esse ano. A pastor irmã Lânia. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem com Paz do você? Senhor Jesus. Missionária de Deus, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui estamos, firme e forte. Amém. Obrigado por você aceitar novamente o convite. Imagina, pastor, é um prazer servir.
É, a gente quer saber como está a obra aí na Bolívia. Tá frio aí pelo jeito? Aqui tá muito, pastor, muito mesmo. Hoje foi uma luta, viu? Hoje era culto de Santa Ceia e amanheceu muito frio. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje que vai vir Pedro, Tiago e João. Nossa, Mas não, graças a Deus sempre prepara aí as pessoas para estarem vindo celebrar e hoje a gente celebrou a nossa última Santa Ceia do ano. a nossa também foi hoje de manhã. Ah, mira, igual que aqui. Hoje também foi a nossa Santa Ceia pela manhã. Aqui tá E aí, 30 normalmente, o graus. domingo é assim. Aqui tá, ó, muito calor. Calor. Aqui tá frio. Hoje eu tava pregando, sofrendo aí na igreja, meus dedos dos pés tudo congelando, minha mão. E é um pouco complicado, porque o frio aqui lastima os ossos. E eu sempre me falavam, né? Se abriga, que fala quando você vai ficando mais de idade, vai começando a encurvar os teus dedos, doer teus ossos. E eu já estou começando a sentir, viu? Ainda que jovem, já estou começando a sentir dor nas costas. Até mesmo hoje, os ossos das minhas mãos estavam doendo, porque é muito frio. Tá certo, filha. É, mas o compromisso nos chama, né? Exatamente. Assim é, pastor. Eu vou deixar você à vontade, você contar aí as experiências, trazer a palavra, tá bom? Fique à vontade, Amém. em nome de Jesus. O tempo é seu. Amém. Amém, pastor. Obrigada. Queria agradecer, né, ao senhor pelo convite, também minhas saudações à sua esposa, né, a toda a família, todos os irmãos aí que estão na live com a gente, meu amor, né, e minhas saudações cordiais aí a todos os nossos irmãos. Pastor, eu vou direto para a palavra, estou com a palavra de Deus aqui no meu coração, e eu também não quero cansar os irmãos, e eu quero compartilhar com os irmãos em Gênesis capítulo 3, desde o verso 8 e verso 9, eu gostaria de estar compartilhando essa palavra de Deus que Deus pôs no meu coração com os irmãos. Gênesis 3, capítulo 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Então, esse texto, pastor, que nós acabamos de ler, narra exatamente o momento que o homem e a mulher se escondem da presença de Deus. Que o homem e a mulher, eles fogem da presença de Deus por causa da sua desobediência, né? Por causa do pecado. Porque eu acredito que antes da desobediência do homem, antes do pecado, quando eles ouviam essa voz, né, que é a voz do Senhor chamando eles no jardim, certamente a atitude deles não era de fugir, né? Certamente a atitude deles era de se acercar, de vir para perto, né? Então, aqui nós vemos esse exato momento quando o homem pela primeira vez foge da presença de Deus. Quando o homem pela primeira vez se esconde da presença de Deus. E desde então, pastor, essa situação e essa mesma atitude continua acontecendo, né? Pela mesma causa, que é a causa do pecado. Não? Essa mesma situação continua acontecendo, que é o homem fugir da presença de Deus, quando na verdade ele deveria acercar-se mais à presença de Deus, vir mais para perto de Deus. Então, a mensagem que eu queria compartilhar, e ainda aproveitando que estamos em uma situação e um culto de Santa Ceia, é que não se renda, né, ao desespero, não se entregue ao desespero, não corra para o desespero, corra para Cristo. Né? Aqui, quando o homem desobedeceu a Deus, e ele ouviu a voz do Senhor no jardim, todavia Cristo ainda não tinha se manifestado da forma que nós temos o privilégio de ter essa manifestação de Cristo que já conhecemos, a cruz, a redenção. Mas agora, depois de Cristo, a gente já não precisa correr de Deus. A gente pode correr para Deus, porque Cristo é a ponte. Cristo é a ponte que nos reaproxima de Deus. Agora, a gente já não precisa se desesperar,
porque a gente já tem um lugar para onde correr. Então, eu deixo aqui já uma pergunta na introdução. A quem estamos nos rendendo? E eu peço até desculpa aos irmãos, porque hoje pela manhã eu preguei em espanhol. Aí eu vou pregar aqui em português, aí eu misturo tudo, mas Deus vai dar vitória. E aí lo mescla, mistura com o nordestino, aí fica uma bênção. Mas, pastor, tem até uma pastora que ela fala algo que é uma verdade e é muito interessante. Ela diz assim que normalmente quando a gente erra, quando a gente peca, a tendência é a gente querer se esconder do que é sagrado. A tendência é a gente querer fugir do que é sagrado. Quando a gente sabe que cometeu um erro ou que a gente está com a vida errada diante de Deus, a tendência que a gente tem é querer não tocar no sagrado, como na Santa Ceia, por exemplo. A tendência é eu falar, não vou tocar, porque isso é sagrado e eu sou sujo. Mas é interessante que essa pastora, ela prega falando que quando eu toco em Jesus, não é Jesus que fica sujo, é eu que fico limpo. E quando, todas as vezes que a gente se encontra em alguma situação de debilidade, ou todas as vezes que a gente falhamos, porque o ser humano é falho, e a gente se escapa de Deus, em vez de se escapar para Deus através de Jesus, a gente está costurando o véu que Jesus rasgou. Porque a gente sabe que uma das manifestações no Novo Testamento é que quando Jesus ele deu o último suspiro e falou consumado está, a Bíblia fala que existiu vários fenômenos. E um desses fenômenos foi que o véu que rasgava, né, ou melhor, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele se rasgou de cima a baixo, dizendo o quê? Que agora todos têm livre acesso ao lugar santo, santíssimo, todos têm livre acesso à presença de Deus, porque esse lugar só quem tinha acesso era o sumo sacerdote. Então, é interessante observar que quão obra maravilhosa Cristo realizou na cruz do Calvário, não? Então, o evangelho da cruz, e principalmente falando desde um coração missionário, todo pastor, todo pregador do evangelho, ele tem que ser injetado com a mensagem da cruz. A mensagem de redenção, a mensagem de reconciliação, a mensagem de salvação, ela nunca vai estar fora de moda. Ela nunca vai passar. Não importa quantos anos de crente eu tenha, até porque a redenção e até porque essa reconciliação com Cristo, ela não serve para a nossa vida só no dia que a gente aceita Jesus. Porque a gente continua sendo santificado pelo sangue de Cristo. Todos os dias somos santificados pelo sangue de Cristo. Então, é isso que também representa a Santa Ceia do Senhor. Existem os agentes da santificação na nossa vida. Então, se o sangue de Jesus só me santificasse no dia que eu levantei as mãos para Jesus e aceitei Ele como meu Salvador, estaríamos todos perdidos. Porque desde o dia que aceitamos a Jesus até aqui, existe um percurso, uma trajetória de muita paciência de Deus e de muito trabalhar de Deus na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso caráter, porque nós somos como vasos na mão do oleiro. Então, pastor, o sangue de Cristo continua nos redimindo. É por isso que essa mensagem de cruz e essa mensagem de Santa Ceia, um crente que escuta a mensagem da cruz, que escuta a mensagem de reconciliação, e ele vê como algo, eu já sei, ou algo que ele já se acostumou, então ele precisa aceitar Jesus de novo. Porque é isso que vamos celebrar sempre. A maior vitória que a gente tem que celebrar e celebraremos sempre é o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É a reconciliação de Cristo na cruz do Calvário por nós. Então, pastor, aqui a gente vê a primeira atitude que o homem teve de fugir da presença de Deus, quando ele desobedece a Deus. E desde Adão até hoje, essa continua, infelizmente, sendo a atitude do homem. É por isso que o tema dessa mensagem é: não fuja de Deus, fuja para Deus. Porque agora, antes de chegar em Deus, você passa por Cristo, pelo advogado. Cristo continua sendo o nosso reconciliador. Cristo continua sendo o reconciliador entre Deus e o homem. E como já foi dito, se todas as vezes que eu me senti sujo,
eu fugi da presença de Deus, em vez de fugir para a presença de Deus através de Cristo, eu estou, então, costurando o véu que Cristo, com um precioso, com um grande sacrifício, ele pagou para que esse véu fosse rasgado e para que a gente tivesse acesso livre sempre à presença de Deus. Claro que quando erramos, vamos chegar com um coração de arrependido, né? Um coração quebrantado, um coração humilhado, confessando. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, eu queria falar, pastor, aqui dentro desse ponto, dessa mensagem, duas coisas, né? Porque é muito triste, pastor, o destino daquelas pessoas que se escaparam, fugiram da graça de Deus e da vontade de Deus, e da casa de Deus, e das coisas de Deus, em vez delas fugirem para Deus, em vez delas buscarem socorro em Deus. Então, se a paz que uma pessoa sente, pastor, não é Deus que dá, essa paz é uma paz falsa. E é possível uma pessoa ter uma falsa paz e ter uma paz que não é Deus que dá. Porque Jesus falou assim, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. O que significa que o mundo sim oferece uma falsa paz. Tem pessoas que agora, por exemplo, elas estão em paz, desfrutando de uma falsa paz, mas essas pessoas vão em paz para o inferno. Elas vão em paz, elas estão longe de Deus, elas estão na perdição, mas elas estão acomodadas aí. Né? Inclusive, tem um salmo muito conhecido, que é o Salmo de Asaf, que Asaf ele vai mostrar, inclusive, uma indignação, porque ele começa a olhar para a vida dos ímpios. Ele começa a olhar para a prosperidade dos ímpios e ele começa a questionar. Ele começa a questionar a Deus porque ele olha para os ímpios e vê que os ímpios têm riqueza, que os ímpios têm prosperidade, né? E aí existe todo aquele conflito na alma de Asaf, quando no final, sabe o que foi que tirou o conflito do coração de Asaf? Ele falou que até que entrou no santuário de Deus, ou seja, até que ele correu para Deus e para a presença de Deus. Aí ele percebeu que toda essa riqueza dos ímpios e toda essa falsa paz que os ímpios têm, não vale nada, né? Não vale nada. E quantas pessoas, pastor, estão, até mesmo essa questão, até mesmo com o pecado, isso é muito perigoso. A gente nunca deve deixar de ouvir esse sininho, que é o Espírito Santo, que toca dentro de nós, todas as vezes que a gente falha, todas as vezes que a gente entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu digo que é como um sino que timbra, um alarme que timbra dentro de nós outros, que toca dentro de nós todas as vezes que nós entristecemos a Deus. Então, pastor, se a paz que a pessoa recebe, porque existem muitas pessoas que, não somente para a salvação, mas até mesmo no seu propósito de vida, tem pessoas que até estão em paz, estão acomodadas, mas estão acomodadas num lugar que não é o centro da vontade de Deus para elas. Que não é no plano que Deus planejou para elas. Com medo, muitas vezes, até mesmo de confiar em Deus, né? Então, pastor, se a paz que estamos sentindo não é Deus que nos oferece, porque é possível também Deus nos oferecer uma paz, a gente passando a pior luta da nossa vida. É possível, por exemplo, a minha vida está indo tudo ruim, é possível estar passando perseguição, é possível estar passando todo tipo de calúnia, de problema, e Deus está comigo e Ele me oferecer a paz dele. Como também é possível eu não estar sendo perseguido, eu não estar passando nenhum tipo de tribulação, mas o comodismo e a paz que eu estou, não foi Deus que me deu. Né? Não é de Deus. Então, pastor Bassado Ernesto, eu queria compartilhar com vocês aqui 2 pontos, né? E o primeiro é que o que já foi falado aqui, né? E o que a gente acabou de ler aqui nessa história que a gente leu. Então, queria só destacar aqui uma das razões, e a principal razão, que faz com que a gente fuja da presença de Deus, que é o pecado. É o pecado. É o que a gente acabou de ver como exemplo aqui no texto que foi lido. Né? E o exemplo que a gente acabou de ver de Eva e de Adão, que o que fizeram eles se esconder da presença de Deus no jardim, foi a vergonha, foi a culpa, né? Foi a condenação. E, pastor, nós temos um exemplo, que é um exemplo de Judas,
né? Que foi o que Judas fez depois de trair Jesus. Judas se escapou para a forca. Agora eu faço uma pergunta: se Judas tivesse se arrependido, será que existia amor em Cristo? Será que existia misericórdia no Senhor Jesus para perdoar Judas? Se ele tivesse se escapado para o tempo certo, para o lugar certo, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, meu querido, quando você se vê numa debilidade, quando você vê que você está fraquejando ou caindo em alguma debilidade, não perca tempo de se escapar para Cristo. Se escape para o lugar correto. Como já foi dito aqui, quando você corre para Jesus, não é Jesus que fica sujo, é você que fica limpo. É Jesus que vai te limpar. Então, pastor, Judas, ele fez isso, né? A culpa fez com que ele corresse para a forca. E se ele verdadeiramente se arrependesse, seguramente que o destino de Judas seria outro. Nós temos o exemplo de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas mesmo assim, Jesus veio de encontro com Pedro aí na praia, uma vez mais, esse texto tão conhecido da palavra de Deus que já conhecemos, que Jesus uma vez mais pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? E Pedro se lembra, né, que 3 vezes ele negou Jesus, e agora ele baixou a bola, né, o orgulho, a prepotência, a vaidade, que Pedro era todo saído, né, antes de ser transformado por Cristo, e agora ele já não fala mais por ele fala: tu sabe que eu te amo. Então, pastor, é triste, né, o destino daqueles que se escapam da graça de Deus. E hoje é dia que o Senhor Jesus está nos convidando para nos escaparmos para Deus, para fugirmos para Deus. Não importa se o crente está feliz, ou se ele está quebrado, ou se ele até mesmo está passando o pior momento da vida dele. Lugar de escape para a crente é boca no pó. É presença de Deus, é se escapar de Deus, não se escapar da comunhão com os irmãos. Não, quantas pessoas feridas dentro da igreja, quantas pessoas machucadas por coisas tão, muitas vezes, dependendo do nível de maturidade de alguns, eu posso julgar insignificantes, e principalmente quando você está no campo missionário, você sabe muito bem ver que, infelizmente, a igreja em Jerusalém muitas vezes está acomodada, guardando mágoas, insubmissa por coisas tão irrelevantes, né? Então, a palavra de Deus para nós é: Cristo morreu, ele rasgou o véu, e nós não temos que costurar o véu. Não importa quantas vezes eu tenha que me escapar para Deus, mas a vontade de Deus é que, a Bíblia fala, o justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor volta a levantar. E agora essa palavra é mais verdade ainda na nossa vida, porque temos a Cristo. Quando nós nos entregamos ao desespero e não a Cristo, quando nós se entregamos à culpa e não a Cristo, quando nós se entregamos ao vitimismo, à condenação, e não nos rendemos a Cristo todos os dias, ainda que todos estamos nesse processo de transformação, Deus está moldeando, trabalhando na nossa vida, se nós não todos os dias precisamos tomar essa decisão, pastor. Eu costumo dizer que entregar a vida para Jesus não é só uma vez. Entregar a vida para Jesus é todo dia. Todo dia eu preciso me render a Cristo uma vez mais. Porque eu me rendo a Cristo, porque cristiano significa pequenos Cristo. Então eu me rendo à vida de Cristo e vivo a vida de Cristo através de mim, como falou o apóstolo Paulo. Já não vivo eu, mas vive Cristo em mim, né? Então é uma decisão diária, pastor. Todo dia temos que levantar a mão para Jesus de novo. Todo dia temos que nos render a Cristo de novo, né? E não permitir que nem as tribulações, nem as lutas, nem as perseguições, e tão pouco o pecado, porque o pecado já foi vencido na cruz do Calvário, nos afaste, né, da presença de Deus. Agora, algo, pastor, que eu também queria destacar aqui, é algo que Deus ele trabalhou fortemente na minha vida, e eu particularmente gosto muito de pregar sobre experiências e sobre coisas que vivo, coisas que venci, coisas que atravessei. Eu sei que isso é quizás uma característica muito peculiar minha, mas eu queria destacar muito, pastor, a questão que o pecado dañou, que em português seria, o pecado arruinou a identidade do ser humano.
O pecado arruinou a identidade do homem. E, pastor, o que é a identidade? O que é a nossa identidade? A nossa identidade é o que de fato a gente é. E, pastor, quem conhece mais de um carro do que o fabricante? Quem pode explicar mais acerca de um carro, das peças de um carro, do que aquele que fez, do que aquele que fabricou? Então, pastor, às vezes as circunstâncias da vida, às vezes até mesmo o próprio diabo, ele vai tentar destupar a nossa identidade celestial, que é aquilo que o nosso fabricante diz que a gente é. Ele vai tentar, muitas vezes, disturpar, danhar, né, a identidade celestial que Deus tem para a nossa vida. E, pastor, vivemos uma geração que com falta de identidade. Eu já percebi que vivemos uma geração, não só aí, pelo menos no meu contexto aqui, eu vejo uma geração de jovens, de adolescentes, de pessoas até mesmo adultas, que com falta de identidade, que elas não sabem que elas são. É por isso que muitas vezes existem certos comportamentos, até mesmo extremos, como, por exemplo, existe uma frase que diz que todo excesso esconde uma falta. Né? Todo excesso esconde uma falta. E aí pessoas que não sabem quem são em Deus, pessoas que não têm a identidade curada em Deus, pessoas que não sabem quem elas são em Deus, muitas vezes elas manifestam isso, algumas, por exemplo, até mesmo mostrando uma falsa resiliência, uma falsa força, né? Quando você, por exemplo, até mesmo está aí as redes sociais e mostra muitas vezes uma coisa, né? Só que você vê na cara da pessoa, e se você conversar um pouco com a pessoa, você vê carente, né? Carente. Tem um vazio aí, falta alguma coisa aí dentro, né? Pessoas com necessidade de aprovação, pessoas com... Por que há poucos trabalhadores como Davi dentro da igreja, que cuida das ovelhas do pai quando ninguém está olhando? Por que há poucas pessoas que querem limpar banheiro de igreja, que querem valorizar as coisas simples? Porque falta esse entendimento de que tudo que eu faço para o Senhor, né? E não importa, porque quando se diz respeito ao reino de Deus, pastor, o que será julgado é a motivação do coração e não o ato em si. Não é o que eu faço, é com que motivação que eu faço. Pastor, se Deus e o Espírito Santo não tivessem me treinado assim, eu não estaria aqui. Porque eu sei que as pessoas acompanham aí minha vida nas redes sociais e eu procuro até ser uma jovem normal, porque eu sou uma jovem normal. Mas aqui não tem holoforte. Sim. Aqui não tem holoforte. Aqui não tem ninguém para dar tapinha no ombro. Então, se o Espírito Santo de Deus e eu não tivesse aprendido na palavra e com Deus, isso... né? Então, de fato, eu não teria como estar aqui onde eu estou fazendo a obra de Deus, porque aqui não tem competição para pregar. Aqui, na verdade, hoje mesmo, esse culto de Santa Ceia, essa semana, foi uma semana de luta espiritual, uma semana bem cansativa, estressante, e ontem mesmo, eu fui na igreja e eu falando, Senhor Jesus, eu queria uma alma para pregar amanhã no culto de Santa Ceia. Como para me ajudar, pastor, entendeu? Para me ajudar, porque é difícil, é muito difícil. E como também já estava muito em cima da hora, eu até tenho uns obreiros que me ajudam uma vez ou outra, mas são tudo obreiros em formação. Não é aí no Brasil que o povo briga para subir nos púlpitos e tem pregador para todo lado. Não é assim, entendeu? E ontem eu falei, Jesus, eu queria tanto alguém para chamar. Eu olho aqui, eu falo, não vou chamar quem, pelo amor de Deus? Né? Aí aqui eu tenho que ser que nem o profeta que estava lá diante do Vale de Ossos Secos, e uma vez o Espírito Santo mesmo falou comigo, falou, filha, você é seu profeta. Quantas vezes eu precisei ser minha própria profeta, colocar a mão na minha cabeça e profetizar para mim mesma, e falar, vamos minha filha, é você mesmo, não tem outra. Então, pastor, isso tudo é para nos fazer refletir, né? Então, algo que eu vejo é que isso que eu estou falando, temos o exemplo, pastor bíblico, do próprio Jesus. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, pastor Wagner, a Bíblia fala que nos textos anteriores, Deus tinha falado algo acerca de Jesus, algo acerca de quem Jesus era.
A Bíblia fala que quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, a Bíblia fala que uma voz do céu falou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Só que na tentação de Jesus, logo em seguida, quando o diabo se acercou, se aproximou de Jesus para tentar Jesus, a primeira frase que o diabo usou foi: se tu és o Filho de Deus. Olha que o diabo está colocando em dúvida a identidade de Jesus. Se Jesus não soubesse quem ele era em Deus, se ele não conhecesse a identidade, outro profeta muito bem resolvido, que sabia para que veio e para que veio cumprir, foi João Batista, por exemplo. Então, o servo de Deus, a serva de Deus, ele precisa ter a identidade dele curada e bem resolvida em Deus. Por quê? Porque às vezes Deus vai pôr tu para fazer coisas que não é todo mundo que vai entender. Tem uma frase que fala: nem todo mundo vai entender seu caminho, e tudo bem, não é o deles, é o seu caminho que Deus fez para você. E quantos ministérios parados por pessoas que não têm a identidade curada, resolvida, pessoas que não sabem quem são em Deus, que ainda não entenderam, né, a sua identidade em Deus. E eu entendo também, pastor, porque muitas pessoas até mesmo vêm de uma história familiar, né? E muitas vezes a nossa identidade, e todas as vezes, vai sendo formada pela maneira com que a gente foi educado pelos nossos pais, pela maneira com que a gente foi criado, e tudo isso vai deixando marcas na nossa identidade, e a gente começa a acreditar naquilo que a vida vai nos dizendo, na forma com que os nossos pais nos trataram, né? Só que quando você tem um encontro com Jesus, assim como Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz foi para restituir tudo que foi danhado por ele pecado, ou seja, tudo que foi prejudicado pelo pecado, a nossa identidade também. Jesus, ele restituiu e reconstruiu, ele restituiu para nós a identidade de filho. A identidade de filho. A identidade de filho amados de Deus. Então, pastor, aqui a gente vê a tentativa do diabo, né? Então, eu até mesmo abro aqui parênteses para fazer uma pergunta. O que foi que Deus falou acerca de você? Né? O que foi que Deus falou acerca de você? Porque, pastor, muitas serão as vozes que vão tentar calar o que Deus disse, né? Calar a voz de Deus, para que a gente não ouça a verdade. Porque a verdade liberta. E a verdade acerca de nós mesmos liberta. Né? O que Deus diz acerca de nós. Então, eu chamo isso dos ruídos. Ruídos é tudo aquilo que interrompe que uma comunicação saia limpa. Eu estou falando aqui com o senhor, mas se começar a fazer algum barulho aqui, esse ruído vai interromper para que a minha comunicação, pastor, não chegue limpa, né, aos ouvidos daqueles que estão me ouvindo. E, pastor, quantas pessoas nesse século não ouvem mais a voz de Deus? Não ouvem mais a voz de Deus. Estão sendo alimentados de todo tipo de ruído, estão sendo alimentados de frases, né, no Facebook, estão sendo alimentados por tantas coisas mais, comunhão, intimidade. Tem uma pastora que ela fala assim: às vezes você quer viver o extraordinário de Deus sendo a mesma pessoa de sempre, fazendo as mesmas pessoas de sempre. E não é justo, pastor, não é justo uma irmã que acorda 5 horas da manhã, eu ter a mesma unção que uma irmã que acorda 5 horas da manhã para orar, e a outra, e eu que, por exemplo, acordo 9 da manhã, ter a mesma unção da irmã que se acorda todos os dias 5 horas da manhã para estar aí no secreto com Deus. O Senhor Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto em público, ele vai te recompensar. Então, quando Jesus nos manifesta para as pessoas, pastor, e quando Jesus nos manifesta ao mundo, as pessoas já verem a obra pronta. As pessoas já viram todo o trabalho feito, sabe? Toda a obra pronta. Mas Jesus construiu tudo isso no secreto. Aleluia. O que eu sou hoje, o que o Senhor é hoje, só o Senhor e Deus sabe. As pessoas que estão me ouvindo aqui, só a gente sabe os desertos, e o secreto e o trabalho que Deus teve para nos construir no que a gente é hoje. E a gente está mudando, porque é de glória em glória.
né? A cada dia o Senhor nos transforma de glória em glória. Mas o fato é que quando Deus ele revela alguém ao mundo, até o exemplo do próprio menino Jesus, quando a pessoa é revelada ao mundo, as pessoas ignoram a história, todo o processo que aquela pessoa teve que passar e teve que se submeter. E normalmente, pastor, todo missionário, todo homem de Deus, todo servo de Deus, eles são chamados e eles são despertados num lugar de íntima comunhão com o Espírito Santo, num lugar de íntima humilhação, num lugar de íntimo quebranto. Esses homens que mudaram o mundo, esses homens que a gente lê nos livros e que a gente vê histórias extraordinárias com o seu nome, todos antes de serem revelados ao mundo, eles tiveram um encontro íntimo e pessoal, profundo, com o Filho de Deus. Porque é quando você se encontra num lugar de intimidade, e aí está o exemplo até mesmo da descida, o texto tão conhecido do Espírito Santo, que capacita os discípulos em Atos 2, e depois a igreja de Atos explode tudo isso, porque primeiro tem que ter esse encontro íntimo e pessoal com o Espírito Santo. Primeiro tem que ter essa experiência íntima, porque porque quando você vai para um lugar, pastor, de íntima intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus, é nesse lugar que você se constrange, você está tão cheio que agora você se constrange a amar o que Deus ama. E aí você quer fazer o que ninguém fez. E aí você quer fazer loucuras. Né? E a Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas que são do Espírito, porque para eles parecem loucura. Né? Então, até mesmo às vezes eu estou aqui há 4 anos, mas às vezes tem coisa que eu falo assim, Senhor, isso é coisa de gente doida, porque eu estava meio doida das ideias. Porque são tantas coisas, pastor, tantas provas, tantas dificuldades, mas também... Seguramente, pastor, eu não teria experimentado o cuidado de Deus e eu não teria experimentado Deus na profundidade que eu experimentei se eu não tivesse aceitado o desafio. Verdade. Se eu não tivesse aceitado o desafio. Eu não posso querer viver coisas extraordinárias se eu não tiver essa disposição de soltar as asas e voar. E esperar que eu não vou cair. Se eu cair, eu vou cair no braço daquele que me chamou. Daquele que me ungiu, daquele que me capacitou. E é lindo o cuidado de Deus, pastor. Deus, ele realmente cuida de nós. Em todos os detalhes, é que eu sou uma pessoa muito de detalhes. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus até no vento. Então, eu vejo Deus nas coisas simples. E Deus, ele nunca frustrou minhas expectativas. O Senhor sempre cuidou. Né? E eu estou aqui hoje para a glória de Deus e pela graça de Deus. Então, pastor, se a gente não... crer e se a gente não aceitar a nossa identidade de filho de Deus, nosso cristianismo não serve para quase nada. Se a gente não aceitar e não encontrar a nossa identidade em Deus, não em nós mesmos, nem a gente mesmo pode buscar a nossa identidade em nós mesmos. Sabe por quê? Porque tem pessoas que têm tão pouco autoestima e tem pessoas que pensam tão ruim sobre elas mesmas. Que elas podem... Sabe por quê, pastor? Porque se eu acredito que Deus existe, mas eu não acredito que Ele me ama, eu sempre vou acreditar que na vida do pastor Wagner vai acontecer, mas na minha vida não, porque afinal de contas eu não mereço, porque afinal de contas eu sou tão falho, tão cheia de defeitos, tão cheia de limitações, porque afinal de contas é tão impossível, existem tantas barreiras. Mas quando eu acredito, o apóstolo Paulo fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Quando eu acredito que eu sou filho e que eu sou amada, e que eu sou amado por Deus. Pastor, se as pessoas, se os cristãos dessa geração entendessem a sua identidade de filhos e compreendessem desde o íntimo e deixassem passasse por uma cura do Espírito Santo no lugar de quebranto, de humilhação, de intimidade. Eu não estou falando de rotina, eu não estou falando de culto de dia domingo, eu estou falando de secreto, de quarto, de amizade com o Espírito Santo, de intimidade. Metade dos problemas da igreja de Cristo se resolveria. Porque eu pastorei uma igreja, pastor, e eu vejo que a maioria dos problemas tem a ver com problemas de ordem emocional e de ordem das pessoas, sabe? De verem problema onde não tem problema, de criarem contenda aonde eles não criariam se fossem bem resolvidos na sua identidade.
Entendeu? Se aceitasse que cada um de nós somos amados por Deus e o Senhor tem o seu caminho e eu tenho o meu, e a gente contribui para uma mesma missão, cada um num método e cada um segundo a graça que foi depositada na vida de cada um, a unção que foi dada na vida de cada um. Então são tantas divisões, tantas contendas, tantas coisas, porque as pessoas, elas são mal resolvidas, são carentes, né? E elas se enchem de tudo. Se enchem de rede social, se enchem de todo tipo de música, porque, pastor, da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, estamos expostos a todo tipo de ruído. Às vezes aí em São Paulo mesmo, você sai na rua, tá tocando um funk, você tá recebendo aquilo ali, mesmo que você não queira. Você não escolheu, mas você está ouvindo. E a gente não pode ignorar algo. Assim como o nosso corpo recebe a comida, isso vai afetar diretamente a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso corpo, somos um ser espiritual, somos um ser tríplice, corpo, alma e espírito. E o que a gente se alimenta diariamente, isso vai afetar diretamente também na minha saúde espiritual, na minha saúde emocional. E quantos cristãos, pastor, não vivem a plenitude de Deus para a vida deles, porque vivem esse cristianismo de culto de dia domingo, porque não tem profundidade com Deus, porque ninguém mais quer entrar no secreto, ninguém mais quer pôr a boca no pó, né? Então, pastor, a gente nem precisa se revelar, né? Deus, ele mesmo faz, né? Ele mesmo nos revela quando o trabalho dele está pronto na nossa vida. Então, eu queria aqui só poner 3 coisas mais, pastor, que é que quando, se Deus, ele é o nosso fabricante, então temos que buscar, pastor, a nossa identidade, encontrar a nossa identidade em Cristo. Em Cristo está a nossa identidade. Assim como todas as coisas foram resgatadas por Cristo, nossa identidade também foi. E eu queria falar, você sabe quem é? Vocês sabem quem são? Quem sou eu? Quem é o pastor Wagner? Quem é a Davilânia? Se não, corra para Deus, ele vai te dizer quem você é. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Você não é a oportunidade que não te deram. Você não é a porta fechada que te deram. Ou você não é, o que a vida o que a vida tentou fazer com você, ou as coisas, ou as tragédias que foram sucedendo no desenvolvimento da tua vida. Você quer saber quem você é? Seja amigo de Deus, seja amigo do fabricante, ele vai te dizer quem você é. Não importa, filho, não importa, filha, o que estão dizendo, né? Se você tem intimidade com Deus, você sempre vai ouvir a voz de Deus e você vai saber quem você é. Então, pastor, eu falo, né? Experimente perguntar a Cristo quem você é. Você quer saber a sua identidade? Pergunte para Cristo. Pergunte para Cristo quem você é. Aleluia. Te falar, acredite. Acredite com todo o seu coração no que Cristo te disser acerca de você mesmo. E por que eu falo isso? Porque se eu não acreditar, de nada vale. Deus pode me ver de uma forma, e Cristo, porque Cristo resgatou a minha identidade, mas eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar nisso. E eu queria terminar dizendo que nós somos filhos. Todos nós que estamos aqui na live agora. Nós somos filhos de Deus. Cristo reconquistou para nós essa identidade de filhos de Deus. Não somente filhos, mas filhos amados de Deus. E que não importa, né, as circunstâncias, se eu acredito com todo o meu coração e se essa verdade invade o meu espírito, o meu ser, que eu sou filho e que eu sou amado, isso vai ajudar bastante para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Porque muitas vezes o inimigo do meu propósito, o inimigo do meu ministério, não é o pastor, não é aquele, não é fulano, não é cicrano. O inimigo, muitas vezes, do meu ministério sou eu mesmo. Sou eu mesmo. O próprio apóstolo Paulo vai falar, miserável homem que sou, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim.
Então, quando a gente entende a nossa identidade em Deus, porque fé, pastor, eu não sinto fé, eu decido pela fé. Então, eu não tenho que sentir o que eu sou, eu tenho que crer no que Deus disse ao meu respeito. Às vezes a gente sente tudo, pastor. A gente está aqui nessa live, a gente pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus, claro que sim, né? Mas daqui a pouco a gente pode sentir tristeza também. Daqui a pouco pode acontecer qualquer situaçãozinha, ou daqui a pouco a gente pode se chatear por qualquer coisa, e o meu sentimento mudar, porque os nossos sentimentos são muito inconstantes. Às vezes eu estou cheia do Espírito Santo na segunda-feira, exatamente, e quando é na terça-feira eu já sou, meus sentimentos já são outros. E o cristão, ele não tem que ser guiado pelo que ele sente, nós temos que ser guiado pelo que nós sabemos. E aqui está o que nós sabemos. Na palavra está o que nós sabemos. E na prática é muito difícil viver isso. Eu vejo que os cristãos são levados pelo que eles sentem, mas a fé, a gente não sente fé, a gente decide pela fé. É uma decisão, né? Como, por exemplo, você sentiu, missioneira, no coração de ir para a Bolívia? Não, eu ouvi uma ordem e obedeci. Eu vim pela fé. Obviamente, sentir a presença de Deus, muitas vezes é a manifestação do Espírito Santo, claro que sim, mas isso não foi o mais relevante. Pastor, sabe qual foi a coisa mais relevante para me trazer para cá, para onde eu estou? Foi porque eu vim debaixo de uma palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que eu estou debaixo até hoje, é essa palavra de Deus que me sustenta. A gente precisa estar debaixo de uma palavra e simplesmente crer nessa palavra e caminhar por essa palavra. Se o pastor Wagner chegasse para mim e me desse uma palavra, vai que eu vou contigo. Não, nem modo. Eu posso até, tenho meu pastor, tenho pessoas que me amam, que oram por mim, e eu agradeço muito. Mas se Deus não tivesse me dado uma palavra, se eu não tivesse vindo debaixo de uma palavra de Deus, foi essa palavra que me sustentou em tudo, pastor. Até mesmo no livro que eu escrevi, eu contando um pouco da minha trajetória aqui, e eu, num ponto lá, eu falei, Deus, o Senhor sabia que eu ia passar isso. Por que que o Senhor... Eu falei, Senhor, eu sei que eu estou aqui porque eu vim debaixo de uma palavra tua. Eu sei que foi o Senhor quem me trouxe, porque senão eu não estava doida de ter vindo. Não estava louca, porque a minha experiência aqui, pastor, eu já cheguei num ambiente de rejeição, teve uma divisão, foram muitas coisas, existe todo um testemunho acerca disso. Mas eu não me atreveria a vir se não fosse debaixo de uma palavra. E eu me lembro que eu falando para Deus, Senhor, eu sei que foi você que mandou eu vir, eu sei que foi o Senhor que mandou eu vir. Eu tenho uma palavra que o Senhor me deu. Mas por que o Senhor me deu se o Senhor sabia que eu ia passar por todo esse perrengue? Ele falou, porque eu sabia que você não ia desistir. Oh, aleluia. Então, eu acho que a gente, nessa vida, a gente só erra mesmo quando a gente desiste. Sim. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para Timoteu, lá quando ele já estava preso, no final da sua vida, ele mesmo já tinha tido o entendimento no Espírito que acabou o tempo dele, ele fala para Timoteu, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E é maravilhoso que ele não falou, eu venci. O apóstolo Paulo, ele não terminou os dias dele dizendo, eu venci, né? Ele terminou dizendo, eu combati. Né? E o único que pôde dizer eu venci, o único homem que pisou aqui nessa terra e pôde dizer eu venci foi Cristo. Então, o que significa eu combati? É que tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde, mas no dia que a gente perde, a gente se gloria no fato de que Jesus já venceu por nós na cruz. Foi ele que venceu. Né? E o que é combater? Essa guerra diária, todo dia que o cristão tem. Para permanecer na presença de Deus, no centro da vontade de Deus, combatendo o bom combate. É um combate. E no combate, um dia a gente perde, um dia a gente é ferido, mas a gente não desiste. E no final a gente fala que nem o apóstolo Paulo. Guardei a fé. E agora me espera a coroa, né, que está preparada para nós. Então, pastor, que Deus abençoe muito. Essa palavra eu gostaria de compartilhar com vocês. Não corra para o desespero. Não importa quantas vezes seja necessário. Corra para Cristo, corra para a cruz, corra porque Cristo ele preparou esse caminho de reconciliação. E outra coisa, o pecado danou, né? Arruinou a identidade, a nossa identidade. Mas Cristo ele também morreu para nos dar de volta essa identidade de filhos amados.
né? Então, o que me define não é o que eu faço. O que eu sou vai definir o que eu vou decidir o que eu vou fazer, mas não é o que eu faço que me define, né? Todos nós somos amados e somos preciosos para Deus. E quando acreditamos nisso, somos menos chatos, somos menos problemáticos, somos menos complicados, servimos mais, com excelência, sem se importar quem está vendo, quem não está vendo, quem deixou de ver. E é isso que Deus quer. Deus ele quer curar a identidade dessa geração. Líderes, pastores, isso é para todos, para todos. Quantos pastores seguram a onda na sua identidade, não estão felizes, não estão satisfeitos, mas estão aí segurando a onda para mostrar uma imagem, né? Para segurar um protocolo ou algo que, né, para se mostrar de forte. Já tivemos um índice aí de pastores que se suicidaram, que tiraram sua própria vida, pessoas feridas na alma, não está com a identidade curada em Deus, né? E algo que é importante que a gente saiba, Deus ele não quer nada de nós, Deus ele simplesmente nos quer. Deus ele simplesmente nos quer. É um privilégio estar aqui, é um privilégio servir a Deus, mas eu sei que o meu valor não está no que eu faço, e sim em quem eu sou. Eu sou filha amada. Se eu estivesse servindo aí no Brasil, ou eu servindo aqui na Bolívia. Porque, na verdade, pastor, é tudo para a glória de Deus, né? O apóstolo Paulo fala, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, eu não estou aqui porque eu sou uma super mulher de Deus. Eu estou aqui porque eu tive o privilégio, né, de ser chamada por Deus por uma missão tão específica. E porque eu me dispus. E o profeta Isaías mesmo diz, quem há de ir por nós, né? Então, eu disse sim, Deus concordou, e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Que Deus abençoe muito, pastor. Siga adelante, sempre fazendo a obra de Deus com a sua família e partindo sempre desse princípio. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Primeiro eu me amo, primeiro eu sei quem eu sou, primeiro eu sei o valor que eu tenho para Deus e quem eu sou em Deus, né? E aí o meu ministério, os meus relacionamentos, as minhas amizades, tudo vai fluir disso, da certeza que eu tenho que eu sou amado e eu sou amada por Deus. Amém? Que Deus les bendiga no nome de Jesus. Que bênção, glória a Deus, né? Puxa, pode ter certeza que essa palavra já curou bastante pessoas em nome de Jesus, né? Amém. Eu gostaria que você ainda fizesse uma oração, entendeu? Vamos orar, vamos orar. Eu vou cantar só um trecho de um corinho aqui, vou cantar em espanhol, portunhol. Amém. Ah, o senhor é bilíngue. Sou não, filho. E não é que eu aprendi, eu fiquei uma semana uma vez em Montevidéu, no Uruguai, eu saía pelas ruas, né? Eu falava de um jeito que eu achava lá com os uruguaios, né? Sim. E ali me interessou. Aí eu comecei a seguir um cantor, quer dizer, um pastor, um servo de Deus, que ele tem um ministério de louvor muito forte. É Jesus Adrian Romero. Já ouviu falar? Ah, me encanta suas alabanças. Eu gosto muito das músicas dele, pastor. Conheço todos os álbuns. Muito, a gente escuta todo dia ele. Ele é muito poético e as letras dele é muito profunda. Tem uma música dele, eu não sei se o senhor já ouviu, que é Se quedou comigo en el fracasso, em escuridão em meus momentos barros. Essa música me marcou demais. Essa música foi justo quando eu estava indo aí para o Brasil, para minhas primeiras férias, depois de eu ter passado 2 anos aqui, que foi os 2 anos mais difíceis para mim no campo missionário. Falei, não é possível, Deus escreveu essa música para mim. Muito bom, as músicas dele. É muito bom. E ele é cristocêntrico, como nós, né? Fala muito de Jesus, né? Vamos pegar assim, eu acho que você conhece. Eu tô meio fora do tom aqui, mas vamos ver se eu ajusto. Só um trecho só. Cerca de ti eu quero estar, de tu presença não me quero alejar. Cerca de ti eu quero estar,
um pouquinho a melodia, mas é isso aí, né? Perto de ti eu quero estar, né? Da tua presença eu não me quero alejar, acho que é afastar, né? Se afastar. Foi o que foi pregado hoje, né? Então, cerca de ti eu quero estar, da tua presença não me quero afastar. Amém? Amém, pastor. Pode orar, por favor, para nós. Amém. Vamos orar, em nome de Jesus, que você possa guardar a palavra de Deus no seu coração, e a arma espiritual mais poderosa que a gente tem é a certeza do amor de Deus por nós. Essa arma é mais poderosa do que gritar, do que expulsar demônio. Sou pentecostal, nada contra. Mas quando eu sei quem eu sou em Deus, o diabo nem ninguém pode me separar, pode me parar. Rapidinho, pastor, quando o apóstolo Paulo ele fala assim que nada nos poderá separar do amor de Deus, a gente pensa que era porque ele amava muito a Deus. Não é porque ele entendeu, o entendimento dele do quanto Deus amava ele. Não era porque o apóstolo Paulo amava muito a Deus, é porque Deus ele nos ama tanto, que não é porque eu amo muito a Deus, nada vai me separar do amor dele. É porque ele me ama tanto que realmente nada vai poder me separar do amor dele, porque a cruz está aí para me reconciliar sempre que seja necessário. Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, nessa noite. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de uma vez mais estar aqui com o pastor Wagner. Pai amado, nessa live. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Hoje, meu Deus, que é um dia de relembrarmos, Senhor, o que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Pai amado, que a mensagem da cruz nunca seja uma mensagem passada para nós. Que a mensagem da cruz sempre venha nos constrangir. Que a mensagem da cruz sempre venha, Senhor, nos tocar. Assim como nos tocou, Senhor, naquele primeiro dia, quando a gente teve esse encontro extraordinário com o primeiro amor, quando fomos tocados e chamados, e o nosso entendimento se abriu para esse amor tão maravilhoso. Pai amado, eu oro, Senhor, pela vida dos teus filhos, aqueles que estão enfrentando lutas, dificuldades, aqueles que estão talvez lutando, Senhor, contra um pecado. Eu oro, meu Deus, por pessoas que enfrentam pecados crônicos, pecados repetitivos. Quantas pessoas, Senhor, se deparam muitas vezes no mesmo lugar, cometendo os mesmos erros, falhando quizás na mesma área da sua vida. Quantas pessoas que pensam que não podem ser felizes em determinada área das suas vidas. Quantas pessoas que pensam e se encontram num lugar de vergonha, pensando, eu estou de novo aqui. Pai amado, eu quero orar, Senhor, para que tu possa, Senhor, nessa noite, estar tocando a alma. Meu Deus, o Senhor nos fez um ser tríplice, corpo, alma e espírito, e às vezes ignoramos que temos uma alma que é o centro das nossas emoções, ignoramos que temos um espírito que é a parte espiritual do nosso ser, que nos conecta contigo, porque tu és um Deus espiritual. Pai amado, em nome de Jesus eu oro, Senhor, por cura, Senhor, das emoções, cura da alma. Pai amado, não somente as ovelhas, mas também o pastor e todos aqueles que estão de frente a ministérios. Pai amado, que a nossa identidade de filho amado, seja muito bem, meu Deus, resolvida nos nossos corações, para que o diabo, Senhor, em nenhuma circunstância da vida, Senhor, venha nos parar. Pai amado, em nome de Jesus, que esse amor possa transbordar os nossos corações nessa noite, que esse amor possa nos curar. Eu nunca vi, meu Deus, psicologia melhor do que o amor de Cristo, do que a presença de Deus. A presença de Deus toca não somente o nosso espírito, mas também a nossa alma. O amor de Deus toca não somente o nosso espírito, mas também é poderoso para curar a nossa alma. O teu amor, Senhor, é cura para as nossas feridas. Senhor Jesus, abençoa cada um dos teus filhos que estiveram ouvindo a tua palavra, que estiveram fazendo parte dessa live. Nos ensina a ter uma identidade bem resolvida e curada, e que se queremos saber quem somos, que vaiamos a Cristo e Ele nos dirá quem de fato somos. Que não acreditemos, meu Deus, na mentira, no engano do diabo, mas que acreditamos, Senhor, e acreditemos no que a tua palavra diz. Meu Deus, e eu sei, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará através disso, porque de nada vale, meu Deus, acreditar na tua
existência, mas não acreditar que o Senhor nos ama profundamente. Muitas vezes somos cristianos há tantos anos, cristãos há tantos anos, mas não desfrutamos da revelação desse amor que o Senhor sente por nós. Muitas vezes não desfrutamos, muitas vezes, Senhor, não descansamos porque não alcançamos essa plenitude da revelação do quanto somos amados por Ti. Pai amado, somos amados e sabemos que Tu segue no controle das nossas vidas, que até mesmo das dores, até mesmo das dificuldades, o Senhor tira proveito, Senhor, para o nosso bem, para que coopere de alguma forma para o nosso bem. Senhor Jesus, faça isso nessa noite. Eu não sei, meu Deus, quais são as lutas. Se existe alguém aqui nessa live que está enfermo, eu oro por cura, Senhor Jesus. Tua palavra nos deu essa autoridade. Pondrá as mãos sobre os enfermos e eles serão sanados. Cura, meu Deus, nessa noite, que o teu sangue esteja curando almas, corações, corpos, meu Deus, nessa noite. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Graças pelo teu amor, graças pela cruz, graças por esse tempo, graças pela tua palavra. Graças, Senhor, porque eu sei, meu Deus, que grandes coisas o Senhor tem feito e o Senhor seguirá fazendo por nós. Te agradeço, Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, missionária Davilânia. Parabéns pelo seu ministério, seu esforço, pela sua fé viva, obediência ao Senhor. Deixou para nós aqui um grande exemplo. Uma moça nova, viu o chamado, atendeu e hoje está na Bolívia, né, vivendo pela fé mesmo, né? Pela fé, mas sendo carregada por Jesus, sendo agraciada por Ele, e eu creio e profetizo que o ministério ainda vá muito longe, que você venha ganhar muitas almas e venha entrar em muitos lugares, né? E o Senhor, enfim, venha ampliar sua tenda do reino dele, a tenda do reino dele. Amém, filha? Amém, pastor, eu recebo. Em nome de Jesus, estamos orando por você, sou teu intercessor também daqui, viu? Tem o ministério de intercessão, eu te coloco constantemente nas orações. Pode contar, esses irmãos que estão te assistindo, né, são meus cooperadores da intercessão, também estão orando por você, né? E muito obrigado, graças, Deus lo bendiga. Amém, pastor. Amém. Eu que agradeço, é sempre um privilégio, um prazer muito grande servir. Sempre mesmo. Amém. Obrigado. Um abraço para a esposa, um abraço a todos os irmãos aí que ficaram conosco até agora. Amém. Ela está te assistindo, ela está na casa de uma irmã aqui da igreja, que a gente passou o dia lá. Hoje eu só vim para cá fazer a live, mas todos lá estão te assistindo. Ai, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos aí. Com fraternização. Ah, glória a Deus. É assim, mesmo de longe, Deus ha preparado essa ferramenta, né? Que é tão especial para que a gente se sinta perto. E mira que bênção, eu estava aí no Brasil, eu nunca tinha conhecido o Senhor. Vim aqui e conheci o pastor Wagner, ganhei mais um intercessor. Deus é bom, né? E tem uma irmã da Assembleia de Deus que gosta muito de você, um casal, mandou um abraço para você, disse quando você fosse pregar. É a Gilvânia e o pastor Laércio. Ah, eu conheço ele, já congregamos junto em Paulistano. Manda um abraço meu para eles, um abraço da minha parte. Eles me conheceram aí quando eu estava, antes de eu ir para a igreja dos bolivianos, quando eu servia aí na igreja brasileira ainda. Olha, eu sempre, nesse período, eu sempre fui um pouco estranha, pastor. Eu sempre me achei um pouco estranha. Eu lembro que, mesmo quando eu ia assim, nesse janeiro com Cristo, nesse julho com Cristo, nada contra, para mim é bênção de Deus demais. Eu penso que Deus tem que levantar mesmo pregador, Deus tem que usar os jovens mesmo para a glória dele. Mas eu, de forma particular, eu sempre olhava e eu dizia, Senhor, eu não me via cantando nas igrejas e tudo. Eu queria fazer alguma coisa que me custasse. Ou seja, eu queria fazer alguma coisa que poucas pessoas querem fazer. Eu não sei de onde foi que eu tirei essa ideia, mas eu sei que de mim não foi. Porque ninguém faz esse tipo de oração, né? Mas eu sempre, até nas minhas orações, eu sempre falava, Senhor,
eu quero fazer algo que me custe, algo que seja difícil, algo que seja diferente. E é tão interessante, pastor, que até nesse percurso, quando Deus está te preparando, ele não deixa você se distrair com certas coisas e você se envolver com certas coisas, e às vezes você acha que você é estranha. Mas não é porque você é estranha, é que Deus está te guardando. Deus está te guardando, porque se Deus tem algo que é peculiar para você, você pode se distrair no meio do caminho e querer deixar de querer aquilo por teu coração ter se desviado a outras vontades, né? Que podem até ser vontades boas, não é que não. Mas eu sabia que não era a minha identidade, não era o que Deus tinha para mim. Eu sabia que o mistério de Deus comigo era um pouco mais estreito. Poxa, amém, filha. Muito obrigado, viu? Um abraço e manda um abraço aí para o seu pastor, para os irmãos, da parte nossa aqui, a paz do Senhor para todos aí, tá bom? Amém, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Fica com Deus. Tchau.